Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo e hoje eu trago um assunto muito importante para todos vocês. Marcas de autoria. Você sabe o que é marca de autoria? Como é que você evidencia, deixa lá a sua marca, a sua autoria na redação? Então, no último vídeo, quando eu falei sobre projetos de texto, eu deixei claro que existe uma relação direta entre o projeto de texto e as marcas de autoria. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Então fica aí até o final, não saia daí de jeito nenhum, assiste até o final, porque essa aula vai ser muito importante para você, ok? Vamos direto a ela então? Autoria na redação. Há muitas coisas que podem evidenciar a marca de autoria, que podem demonstrar as marcas de autoria na sua redação. E nós vamos ver uma a uma, e depois eu vou colocar uma redação para que vocês possam perceber como ela se alinha diretamente com o projeto de texto e também outras coisas que estão vinculadas a essa ideia de marca de autoria. Então, o que é uma autoria? Bom, puxando pelo dicionário, autoria é um substantivo feminino que logo na primeira acepção, primeira definição, tem lá, condição de autor, da pessoa que compõe ou é responsável pela criação de alguma coisa. E um exemplo, de quem é a autoria do livro? É quase isso, não é bem isso não, mas é quase isso, tem a ver, claro. A autoria tem a ver com aquele que produz, com aquele que deixa lá a sua marca. Portanto, o que são essas marcas de autoria? Eu peguei elementos que estão na competência 3 do Enem, lá no livro do corretor, e também peguei algumas outras ideias minhas mesmo, das minhas experiências. Com relação ao que está lá no livro do corretor, marca de autoria, o conceito de autoria se mostra relacionado ao projeto de texto elaborado e ao desenvolvimento de informações, fatos e opiniões trazidos pelo participante para a sua redação. Isso está lá no Enem. Diz que um texto com autoria é aquele em que o participante apresenta um projeto de texto estratégico e consegue cumprir com êxito de maneira organizada e consistente o que foi programado nesse projeto. Além disso, é a sua marca no uso das informações. Por isso, evite replicar informações de outrem. Use-as, se for o caso, como base para sua interpretação e para vinculação às suas reflexões acerca da discussão tratada. Então, tem a ver com projetos de texto e tem a ver com as suas reflexões, o seu posicionamento. E, por fim, é a sua forma de usar estruturas que fogem dos clichês. Gente, isso é muito importante porque nós vemos por aí, em várias redações, quando elas são liberadas, o tanto de clichê que é usado, clichê estrutural ou clichê mesmo de frases feitas, frases muito batidas, palavras muito batidas, enfim, a gente tem que fugir disso. Agora, o que vem a ser o projeto de texto? O projeto de texto, se vocês viram o outro vídeo, ele é um planejamento que é feito, né? Um planejamento à escrita da redação. E esse projeto de texto, esse planejamento, ele se mostra, de alguma maneira, no texto final. Não que você coloque lá, aqui está meu planejamento. Não, não é nada disso. Você percebe, ao ler a redação, que ele foi bem planejado, que houve um planejamento. O projeto de texto também é um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. O projeto de texto é um esquema geral da estrutura de um texto, no qual se estabelecem os principais pontos pelos quais deve passar a argumentação a ser desenvolvida. E também nele devem ser determinados os momentos de introduzir argumentos e a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Então, o projeto de texto tem a ver com um esquema, um planejamento, você pensar nas coisas antes. Agora, como é que realmente ele se desenvolve? Como é que você chega a ele? Primeiramente, você tem que saber selecionar os fatos, as ideias, as informações, os argumentos. Você tem que saber relacionar esses fatos, essas ideias, esses argumentos, tudo. Seleciona e depois relaciona. Além disso, você vai ter que saber organizar,
Qual entra primeiro, qual entra depois, qual a relação de importância ou de valor entre um e outro para você saber organizar da melhor maneira possível, utilizando uma estratégia sua. E você, claro, tem que saber interpretar as informações, saber interpretar os fatos para que você possa usá-los com bastante clareza e competência. Então, imagina a seguinte situação, voltando aqui a uma ideia de uso de palavras. Imagina esses dois rapazes conversando e um diz assim para o outro: ilustríssimo amigo, odiernamente tenho pensado a respeito da conspícua forma como escrevem textos. É notório que não propugno estruturas herméticas, porquanto o leitor tem dificuldade de compreender. Tens minha aquiescência em relação a essa matéria. É fulcral que escrevam para que todos possam compreender prontamente, pois faz-se mister uma fácil comunicação. Agora eu pergunto a vocês. Você fala assim? Não, né? Se você não fala assim, então não usa na redação. Porque você não é nenhum desses outros dois conversando a mesma coisa. Você não é um Machado de Assis, você não é um Olavo Bilac, você nem precisa ser. Aliás, numa redação, você tem que prezar pela clareza, pela objetividade. E o uso de palavras muito fortes, digamos assim, palavras muito pesadas, palavras difíceis, esse uso torna a redação um tanto quanto difícil de ler. E se você tem que prezar pela clareza, objetividade, então vamos fugir um pouquinho desse tipo de palavra, desse tipo de preciosismo, desse tipo de erudição, ok? Agora vamos à redação. Essa redação foi feita por uma aluna de um dos grupos que eu tenho, ela se chama Agatha, e ela mandou para eu corrigir, e eu acabei selecionando para trabalhar essa ideia de marcas de autoria. O tema é possível que uma sociedade alienada se livre dos seus fios de marionete? E ela colocou o título A Lei da Mudança. E nós vamos perceber o porquê desse título. Ela começa assim: é possível que ocorra uma reação espontânea? Dentre as ciências da natureza, a resposta que mais se aproxima do comportamento humano está na física, pois, como observado pelo físico Isaac Newton, toda ação gera uma reação. Ao trazer a terceira lei de Newton para compreendermos a dinâmica social, notamos que a sociedade não é capaz de se livrar dos fios que a manipulam sem antes uma intervenção. Dessa forma, pessoas alienadas só serão aptas a romper com o marionetista por meio da comparação e da educação. Portanto, ela trouxe ali na sua introdução uma pergunta. Essa pergunta não é pergunta retórica, é uma pergunta que tem que ser respondida e ela, ao longo da redação, vai responder. Nós vamos ver o passo a passo, como ela mostra o projeto de texto e como ela mostra também as marcas de autoria dela ao longo dessa redação. Continuando. No livro 1984, de George Orwell, o personagem Winston acredita ser concebível que as massas se revoltassem por iniciativa própria. Todavia, ao ler o exemplar do opositor do partido, ele percebe que isso é possível por meio da comparação e não acontece de maneira espontânea. Portanto, a ficção se aproxima da realidade quando podemos observar esse fenômeno, como, por exemplo, na Coreia do Norte. Esse país vive um regime ditatorial, fechado às mídias internacionais, fator que impede que a sociedade reflita, com cidadãos que foram condicionados a acreditarem na integridade do Estado. Logo, constatamos que a incapacidade de avaliação perpetua governos autoritários. Ainda no livro de George Orwell, podemos perceber que a falta de uma boa educação interfere na capacidade de os indivíduos se posicionarem. Winston, ao prosseguir com a leitura do exemplar, se depara com a seguinte frase: as massas só podem desfrutar de liberdade intelectual porque carecem de intelecto. Tal emancipação, citada na sentença, se refere ao imobilismo dos cidadãos, que não compreendem a inadequação do regime opressor e, por não saberem como se portar diante das injustiças, preferem se acomodar. Assim,
A libertação real da sociedade só é possível por meio da educação, que forma pessoas que entendem o porquê de suas ações, sabem identificar irregularidades e lutam pela justiça. Portanto, os fios da marionete não se rompem sem antes uma ação. Enquanto os meios para realizar a comparação e a boa educação permanecerem sob domínio dos dedos do marionetista e dele não forem tirados à força, a sociedade permanecerá alienada, submetida àqueles que manipulam não só as leis da física, mas os direitos humanos. Agora que eu já li a redação toda, vamos ver como o projeto de texto da Ágata se mostra nessa redação e também ao longo dos comentários eu vou mostrando também a forma como ela manifestou as suas marcas de autoria. Primeira coisa que chamou a atenção, ela começa a redação com uma pergunta. É possível que ocorra uma reação espontânea? Logo em seguida, ela traz uma ideia de uma outra área do conhecimento, ou seja, ela vai falar sobre a terceira lei de Newton. Então, para chegar à ideia que ela quer defender, ela vai buscar essa ideia de reação, se existe uma reação espontânea, lá na terceira lei de Newton. Isso é um trabalho de reflexão muito bom, muito grande e que já demonstra autoria, porque ela buscou uma relação que possivelmente poucas pessoas conseguiriam pensar nessa ideia de fazer uma relação entre uma reação no âmbito social com a ideia da lei de Newton. Então ela foi buscar lá, e essa frase é muito conhecida, né? Toda ação gera uma reação. Se ela está falando sobre reação, isso daí é muito importante, marca realmente a autoria dela. E depois, né, ela vai falar da terceira lei de Newton e, em cima disso, ela vai refletir sobre a compreensão da dinâmica social. Portanto, analisando dessa maneira, ela vai notar que a sociedade não é capaz de se livrar dos fios que a manipulam sem antes haver uma intervenção. Ora, é uma ideia de reação, a lei de Newton, e agora ela vai falar que só vai haver realmente uma mobilização, uma mudança social, se houver uma intervenção. Que tipo de intervenção? Aí ela já projeta para a sua tese, que está aí em amarelo. Dessa forma, pessoas alienadas só serão aptas a romper com o marionetista por meio da comparação e da educação. Portanto, a introdução dela está muito boa, já mostrei ali as marcas de autoria, o projeto de texto já começa muito bem claro ali com tudo que ela mostrou e agora efetivamente com a tese. E essa tese, ela também já projeta, já encaminha para dois argumentos, que primeiro, ela vai falar sobre a ideia desse rompimento, né, dessa dinâmica, desse mobilismo social, por meio de uma comparação, se houver uma comparação, e nós vamos ver que tipo de comparação é essa, e também por meio da educação. Indo para o primeiro parágrafo de argumentação, ela já vai citar o livro de George Orwell e vai falar sobre um problema que passava, né, pela cabeça do personagem Winston. No caso, ele achava que as massas poderiam se rebelar por iniciativa própria. Depois, parece que ele percebeu que isso só seria possível por meio da comparação, porque não aconteceria de maneira espontânea. Agora, que tipo de comparação é essa? O projeto de texto dela já está bem alinhado, tá vendo? Nesse primeiro parágrafo de argumentação, ela já avança, já progride, mostrando aí o seu primeiro argumento, falando da ideia da comparação, e agora ela vai explicar, tem que comprovar. Se ela declarou, ela tem que comprovar. Então ela vai fazer uma comprovação por uma exemplificação. Que tipo de comparação é essa? Portanto, a ficção se aproxima da realidade quando podemos observar esse fenômeno, como por exemplo na Coreia. Esse país vive um regime ditatorial fechado às mídias internacionais, fator que impede que a sociedade reflita. Ou seja, não há um comparativo, né? Ou seja,
eles são muito fechados, portanto, eles aceitam aquela realidade deles, esses cidadãos, como uma realidade que dela não dá para fugir. Por quê? Mesmo porque eles não têm um meio de comparação, porque é uma sociedade extremamente fechada. E ela fecha esse parágrafo como opinião. Portanto, ela declarou, ela comprovou e ela opinou. Agora ela vai passar para o segundo parágrafo de argumentação. Percebe uma coisinha muito interessante? Ela não usou em primeiro plano, no primeiro parágrafo. Ela não usou em segundo plano. Ela não usou em primeiro lugar, em segundo lugar. Ela usou o modo dela para fazer essa relação entre os parágrafos. Isso me chamou muita atenção, porque isso também demonstra autoria. Ela não copiou nenhuma fórmula, nenhuma receita de bolo, né? Essas fórmulas que ensinam por aí, que a gente vê aos montes nas redações, né? Desses formatos pré-fabricados. Isso é realmente horrível, né? Quando você usa esses formatos pré-fabricados. Para os corretores, né? É desgastante mesmo você perceber dezenas, centenas de redações com o mesmo formato. Ela não. Ela fez ali, fez questão de mostrar a sua marca de autoria, inclusive na base estrutural da sua redação. Voltando então ao segundo parágrafo de argumentação. Ela volta, né, ao livro, e ainda no livro George Orwell ela vai tratar do segundo argumento, ou seja, novamente um projeto de texto muito bem alinhado. Ela está trabalhando na ideia de progressão, cada coisa no seu lugar. E aí, nesse caso aqui, ela vai falar da educação, claro. No outro parágrafo, ela falou da comparação, aqui ela vai falar da educação. E vai fazer a comprovação daquela declaração dela, vai usar, inclusive, um tom de ironia ali na palavra emancipação, isso também é uma marca de autoria. E depois ela vai fechar com uma opinião também, ou seja, os dois parágrafos dela estão com o tripé da argumentação: declaração, comprovação e opinião. Por fim, ela vai fazer uma retomada ao que foi o início da redação dela. Portanto, os fios da marionete não se rompem sem antes uma ação. Ela já vinha respondendo aquela pergunta aos poucos, ao longo dos dois parágrafos de argumentação. Agora ela é categórica. Os fios da marionete não se rompem antes de uma ação. Isso está muito bem alinhado com aquela pergunta lá. É possível que ocorra uma reação espontânea? Ela vai respondendo aos poucos ao longo da redação e no final ela categoricamente fecha essa resposta. E ela vai fazer também um alinhamento, né, com a tese, ou seja, enquanto os meios para realizar a comparação e a boa educação permanecerem sob o domínio dos dedos do marionetista e dele não forem retirados à força, a sociedade permanecerá alienada, submetida àqueles que manipulam não só as leis da física, mas também os direitos humanos. Então ela faz uma retomada lá da tese e, além disso, ela volta também, ela busca também o ponto de partida dela, que foi a outra área do conhecimento, no caso a física. Portanto, ela fecha amarrada de uma forma magnífica a redação dela. Muito perfeito. E ela vai mostrar também, no final, que passou pela tese, e é claro, os argumentos já estavam dentro da tese. Eu estou mostrando aqui que ela fez questão de, né, salientar que ela também botou os dois argumentos ali, para ela poder fazer essa amarração certinha, sem problema nenhum. Portanto, a redação dela está magnífica, maravilhosa, com um projeto de texto muito bem feito e com marcas de autoria ao longo de toda a redação. É isso que eu falo para vocês, meus alunos, minhas alunas, que quando vocês, por exemplo, acham fantástica uma palavra tal, vou usar essa palavra porque ela é bonita, todo mundo usa. Pronto, já começa errado por aí.
Não usa porque ela é bonita e também não usa porque todo mundo usa. Vai cair num erro horrível, ou seja, você vai simplesmente repetir coisas que já estão batidas. Por exemplo, muito tempo atrás, uma ideia que havia de elemento de coesão para o parágrafo de conclusão era: diante dos argumentos expostos, aquilo virou febre. Todo mundo fazia da mesma forma. E ficava horrível, porque ficou batido, virou clichê, um clichê estrutural. Agora tem, é notório que, não lá embaixo, mas ao longo da redação, é notório que, e lá embaixo, torna-se evidente, portanto, pelo amor de Deus, evita porque já virou um clichê estrutural, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Se gostaram, dê um likezinho aí, porque vai ficar legal pra gente. Aperta o sininho também para receber outros vídeos, notificação sobre outros vídeos. Se já está inscrito, se já está inscrita, parabéns, obrigado. Se ainda não estiver, se inscreva agora é o momento. E participe também dos grupos de WhatsApp e de Telegram. Eu vou deixar toda a descrição de todos os grupos aqui embaixo do vídeo, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.